Estamos de volta ao último bloco do Antenados Pergunta com o líder da igreja, a Igreja Contemporânea do Rio de Janeiro, Marcos Gladstone. Marcos, você viu um pouco do que eu falei no último bloco sobre essa... Parece que a gente vai discutindo as questões teologicamente e tudo, mas quando às vezes eu me falo o que eu acredito, às vezes falo, poxa, eu acho que a homoafetividade, o homossexualismo ou a homossexualidade, pecado. Quando isso é recebido, é visto, porque você é um preconceituoso. E isso é muito falado, e eu percebi um pouco disso naquela entrevista. Não sei se você lembra dessa entrevista, eu peguei até na internet. Como é que você lidar com situações de discordância, até que ponto uma discordância de um pensamento, não é novo, não é um pensamento de agora, é um pensamento que vigente na fé, na teologia cristã, é visto, poxa, é preconceituoso. Por exemplo, quando você fala para mim que o teu pensamento é errado, eu não vou chamar você de preconceituoso. Tá bom, você tem uma opinião divergente da minha. Porque quando a gente fala disso, parece que já entra num âmbito de minoria e maioria social. Tá vendo, você é maioria, nós somos... Como é que você entende essa questão da discordância? Sinceramente. Às vezes, até ir na televisão e falar, gente, isso aqui é errado, é pecado. Que de vez em quando eu falo, até que ponto eu estou sendo preconceituoso na sua visão? Assim, sinceramente... existem falas e falas, não é assim? Então, eu acho que o que a pessoa não pode é ultrapassar esse limite, né? E o primeiro ponto, eu acho que é o esclarecimento, né? Por exemplo, a pessoa entender que ela tem que respeitar, por exemplo, um negro simplesmente porque ele é negro, não é? Perfeitamente. E eu não posso simplesmente, você é negro e você, por ser negro, você é pecador, não é? Um homoafetivo, e se a gente entende que a ciência se entende como não sendo uma doença, como não sendo nenhum desvio de conduta, de caráter, de qualquer outra coisa, se a gente entende que a própria Bíblia fala em Jeremias 13:23, porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas mãos, ou seja, se é algo constituído na pessoa, para ela nasceu assim, nasceu tudo bem. desse jeito, não é por que eu vou um pouco da vou jogar, a pessoa não nasce, vou jogar aquela questão questão e por que adquirido. eu vou tornar aquela questão um peso ou um algo que vai realmente trazer muitas vezes sim transtornos para a própria pessoa. Exatamente, né? Pela continuidade do texto que você leu. Pode o etíope mudar a sua cor? Não. Se pudesse, vocês poderiam limpar os vossos corações, é o que o texto diz. Ou seja, o homem ele é tão escravo do pecado que ele não pode mudar a si mesmo. É o que o texto está dizendo. E nós acreditamos isso, que nós somos escravos do pecado. Isso não é álibi. Isso não é um papel em branco assinado dizendo, portanto, você pode continuar pecador, porque é impossível que você mude o seu estado. É isso que esse texto de Jeremias está dizendo. Portanto, eu sou escravo do pecado também. Isso não é um álibi para eu pecar. Permanecer no pecado. Exato. O meu coração não pode ser transformado. Né? Eu não posso deixar de pensar ou de desejar uma coisa e desejar outra, mas eu posso ter uma conduta mais nobre do que o meu coração. Essa é a proposta bíblica. Sim, não é? Mas até onde é uma mudança ou é necessária uma mudança até onde não é? Por exemplo, eu jamais forçaria um heterossexual a gostar de outro homem, para mim isso é pecado, não é? Então, o que se impõe muitas vezes é que o gay, que a pessoa que é homoafetiva, ela tem que gostar de uma mulher, né? Ou então uma mulher que é homoafetiva tem que gostar de um homem. E isso é uma agressão à própria pessoa. Isso não é uma posição da igreja geral, né? Isso é uma coisa de algumas igrejas. Sim, que, na verdade, existem algumas igrejas que hoje já entendem de uma forma diferente. Isso é muito importante, né? E acho que até mesmo por conta desse diálogo. Não somente aceito, mas entende de modo diferente. É isso que eu estou colocando. O André colocou a questão de considerar como pecado, entende? Ou não considerar como pecado. A prática homossexual. E não, vamos chamar assim, como eu acho que vocês entendem, a condição homossexual. Como você disse, pela neurociência. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que a prática homossexual é pecado diante dos olhos de Deus. Então, não seria também, da mesma maneira que a gente tem que abandonar os nossos pecados, todos juntos abandonar o pecado para fazer a vontade de Deus? E aí, quando a gente pensa, então, quando um cristão evangélico vai e diz assim, para nós, à luz da Escritura, à luz do que nós entendemos a teologia, à luz do que lemos, a prática homossexual é pecado. E nós estamos sendo, como você disse, né, preconceituosos. É assim que vocês entendem? Assim, isso é preconceito. Quando nós estamos entendendo assim. Se ele vier a público falar isso, eu creio que sim.
É um preconceito. Fala assim, não, é pecado e tudo mais. Não pode assim. ser apenas um conceito, é um preconceito. Porque você acaba jogando e lançando para um povo e um grupo de pessoas algo que vai interferir seriamente, às vezes, até mesmo na questão psicológica. Então, assim, se ele crê nisso como um dogma real, é uma interpretação da Bíblia que ele faz, ele não pode expor o seu dogma, a sua interpretação da Bíblia. Eu creio que é a mesma coisa, um dogma que na Bíblia, igual já falaram aí certa vez, que a questão da África, né, a maldição da África era o fato das pessoas terem, né, a marca lá serem negros. Né? E aí eu começo a utilizar isso, né, jogando para cima de um povo, de uma nação, todo um peso em cima daquilo. Eu entendo que também, mas isso é uma coisa caso, que... isolado e não foi bem aceito até isso é um ponto que, como o André falou, chamou a responsabilidade da história, da interpretação da Bíblia de 2000 anos, né, da grande maioria dos seus intérpretes. Né, isso é um ponto que a gente também discorda historicamente. Né? Então, eu acho que não é um ponto de referência. Porque a igreja inteira discorda disso também. Então, e aí a questão porque, por exemplo, eu tenho um dogma de achar que o negro ele tem uma maldição sobre a vida dele, eu vou poder incutir isso sobre os negros. Não, é a ignorância de um indivíduo, a igreja não acredita nisso. A igreja não professa isso. Não, eu sei que a igreja não professa isso, mas imagina a mesma coisa em relação aos gays. Então, porque é um dogma meu achar que a prática do pecado, não existe a prática ou não prática, simplesmente a pessoa Mas aí que está, que eu coloquei esse que é o ponto. desde o início. Não é que a pessoa... Essa que é a grande discordância, eu acho, no meio do debate, né? Não é uma prática homoafetiva, é simplesmente o ser homoafetivo. Mas o negro é uma raça. Ele como nasce. homoafetivo também, ele não tem é uma orientação sexual. Mas é a orientação sexual que eu dele. acho que, enfim, no fim do debate, essa é a discordância clássica, que a gente acha que até fugiu durante todo o debate, para ver os pormenores e tudo, e claro, não tem como fugir até um pouco disso. Isso, a gente só tem 2 minutos, por isso que não tem um tempo. Eu acho que a única coisa que ficou mesmo, porque você no início também falou assim, André, para mim é gênero, homem e mulher. Então não nasce homossexual, nasce homem e mulher, porque até você falou de cromossomos, ordem cromossomo e tudo mais, mas em algum momento, que eu acho que está aí uma discordância, talvez, você falou, André, no útero é incutido uma orientação, então lá, mas porque a orientação, se a gente for entender, é algo adquirido, não é algo que você nasce como. Se há uma orientação, existe uma reorientação, correto? Não existe uma degeneração no sentido de gênero, homem e mulher. Que eu acho que essa é a discordância básica que levanta todo o debate. A gente tem 1 minuto para terminar. Eu acho que esse é um momento só interessante da gente levantar o seguinte: sentamos, debatemos. Eu acho que você não se sentiu ofendido em nenhum momento, creio eu. Eu acho que nós não. Espero que não. Nunca foi nossa intenção. Eu acho que isso é só um exemplo, já que, enfim, acima de tudo, no meu entender, eu não quero também trazer isso para você. Para mim, pecado é pecado. Da mesma maneira, talvez, que eu possa interpretar que o homossexualismo seja o pecado ou a prática dele. E eu não tenho direito nenhum de ficar apontando, falando errado dos outros, porque eu tenho os meus pecados. A gente tem que ver tudo isso. E eu acho que a gente está fazendo uma prática do que é o amor. Estamos sentando, conversando civilizadamente, mostrando que o ativismo que existe aí não é com participação nossa, ou até talvez... Nem da posição da igreja contemporânea, isso ficou claro pra gente. E eu quero te agradecer pela sua presença aqui, a tua coragem de estar aqui para poder debater. Eu queria deixar o site da igreja, né, para que eles tiverem maiores dúvidas, é o www.igrejacontemporânea.com.br. Inclusive lá a gente tem um link sobre a homossexualidade, as pessoas podem ver e tirar algumas outras dúvidas sobre a questão da Bíblia também, a homossexualidade. E eu agradeço estar aqui com vocês, agradeço aí o debate, a conversa. Eu acho que é dialogando que a gente pode compreender melhor um ao outro, entender aí as posições e as visões em geral. Obrigado, Marcos. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados. Pergunta, Deus te abençoe. Tchau, tchau.